perto da minha, então ele podia ir andando dali. Mas quando a gente chegou na frente do meu prédio, ele me perguntou se eu podia dar um dos meus remédios para ele conseguir dormir. Eu falei para ele que eu daria um comprimido para ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita. Eu subi com ele até o meu andar e falei para ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio. Gente, que conversa fiada, né? Minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele para entrar. Que conversa fiada 2? Eu falei que eu não queria, mas ela foi lá, abriu a porta e convidou ele. Não, isso não pode. Não pode estar acontecendo isso aqui. Como é que você fala pra sua mãe? Mãe, não chama ele não, eu não quero. A mãe dele fala, não, chama ele sim. Chama ele sim, filho. Vamos chamar ele sim. Vamos dar um zolpidem pra ele e vamos trazer ele pra dentro da nossa casa. Nós somos misericordiosas com o próximo. Minha mãe falou para eu dar uma cartela inteira do meu remédio para ele, porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele. Minha mãe tinha bebido, então ela estava muito alegre para conversar. Então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele para ela. Ela ficou com muita dó dele, então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado. E nisso eles ficaram conversando mais de 1 hora. Ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele. Eu já Comeu até a mãe? Não, fala isso não. Fala isso no chat não. tava ficando muito irritada. Eu queria que ele fosse embora logo. E o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem interagir com nenhum dos dois para ver se eles paravam de conversar e o Jean fosse logo embora. Eu fiquei muito brava com minha mãe naquele dia, porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal para ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava. Mas depois eu entendi. Ela tinha bebido, então não estava falando nada com nada. E ele usou o seguinte print para mostrar que ele esteve na minha casa e interagiu com a minha mãe, dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo da minha família, o que é mentira. No dia 14 de dezembro, ele foi embora muito tarde da minha muito próximo da minha família, o que é mentira. Para, mó gente boa. Quando tu e o maluco não estiver aí, vou chamar ela pra tomar um café comigo e ficar conversando o dia todo. Não, Jean, kkkk, ela falou coisa minha, pessoal, se meteu em assunto que não devia, ela foi sem noção porque tava Dia bêbada, 14 de ela fez dezembro. errado. Pior, né? Mas verdade, mas tirando essa parte, gente boa. Eu fiquei muito puta, você não tem Ele noção. foi embora muito Sim, sentindo mal. Relaxa, o pai tem amnésia, passou uma semana, nem lembro. tarde da minha casa. Por isso que não te convido pra entrar em casa, agora você entende. Já conheço a figura. Então a gente Ah, é por isso que ela não convida, por causa da mãe. Não é porque ela namora com o cara. Mas na próxima é só falar pra ela, pô, mãe, assunto delicado. só comentou Mas entendo porque você ficou pé com sobre o isso, que havia explanando acontecido no dia gratuitamente. seguinte. Sim, ela não tem que dar pitaco na minha vida se eu não pedir. Uma coisa é ela me pedir opinião sobre as coisas dela e eu ajudar. Outra é eu ter minha... Sou toda analfabetinha, né? E ela dá pitaco sem eu pedir. Pagar de terapeuta e quando... Nesse Nossa senhora. print, eu também falo. É por isso que eu não te convido pra entrar na minha casa. Mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa. Ele só entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 É. ele em casa. Desculpa, eu sou curioso. Sou Maria Fifi. Ele só Vou ler a entrou conversa inteira. porque minha mãe estava Sim, eu só ouvi o que ela tinha a dizer mesmo, mas não achei ruim. Bom, vocês pediram o que pra iFood? Eu Talvez. ouvindo sua mãe falar. Olha esse cara, comedor de mãe. Ah, não, mano, esse cara não... Mano, é isso que a bomba faz com a cabeça do cara? O cara quer comer todo mundo? Olha isso aqui. Eu ouvindo sua mãe falar. Isso aqui é tesão, né? Ou eu tô reconhecendo errado o emote aqui. Você, diabinho. Que é isso, Jean? Meu Deus do céu, mano. Ô, alguém tem que botar um cinto de castidade nesse cara. Deus me livre. Eu tô falando, capa o cara logo de uma vez. Recolhe ele num matagal escurecido e faz aqueles estilete. Faz aqueles estilete de escola que você coloca o estiletezinho no apontador na caneta esquentada e vai degolando as bordas do cabeçote dele. Degola a cachumbinha dele fora. bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 e 16 Faz ele de entregar o dezembro, nesse pato. período, paramos de nos falar Fala, Jean, hoje você vai entregar o pato. Vamos pegar seu pato, seu tarado. Comedor de gente. de vez. Tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo e ainda ficava falando que ele era incrível. Enfim, toda aquela história de ego alto que vocês já sabem. Eu fiquei realmente estressada porque eu já não aguentava mais ele. Então eu falei
que eu nunca quis nada sério com ele, que o que a gente teve não significou nada pra mim e que nem valeu a pena. Ele ficou muito agressivo comigo, começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito, falando que eu era um monstro, me xingando, me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada. Ele falou pra mim que não queria mais treinar, e eu falei pra ele tudo bem, se ele não queria mais treinar ele podia ir embora. Mas eu falei que independente, eu ia continuar meu treino. Ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo, e falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo, sem ninguém por perto. Eu falei que não, mas ele insistiu tanto, criou uma situação tão chata que eu resolvi parar meu treino. Ele falou que ele queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa, mas aquela praça era muito isolada. Mano, assim, pode ser que seja tudo verdade o que ela tá falando, porque ela parece uma pessoa genuína, né? Já tá se entregando desde o começo. Mas ela deve ser a pessoa mais misericordiosa da história. Ela ficou com dó do cara mais de 20 vezes. Ela tem que colocar alguns limites aí nessas coisas dela aí. Não pode essas coisas. E eu fiquei com medo porque ele estava muito agressivo e fora de controle. Então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping, onde tinha um segurança perto e tinha câmeras. Ali, ele começou a tentar me convencer de que a gente daria certo, que eu seria feliz com ele. Falou até pra eu largar meu namorado. E eu continuei com o meu posicionamento de que eu não queria nada com ele. Quando ele viu que o discurso dele não estava funcionando, e eu continuava indiferente, ele começou a chorar do nada, falando que ia morrer, ficou se fazendo de vítima, e eu fiquei com medo da reação dele. Foi muito estranho. Então, pra acabar de uma vez com tudo, eu resolvi ser educada e falei: não chora, você é uma pessoa incrível, mas eu não sinto mesmo por você. Então eu acho melhor cada um seguir seu caminho. Não vamos dar certo como amigos também, mas eu te desejo todo o sucesso do mundo. Voltei pra casa e ele foi junto Parece que tá demitindo o cara da vida dela. comigo o caminho todo quieto e chorando. Ele me deixou na frente da minha rua, falou que gostava de mim, que também me desejava sucesso e foi embora. Depois daquilo, a gente nunca mais treinou, teve amizade ou qualquer contato. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele me mandou um texto dizendo que me amava, que estava muito triste, mas eu continuei. Que mamava? Ele me mandou um texto dizendo que mamava? Mamava? Não mama mais? Eu achei que ele ainda mamava. Killer Também a Demon resposta de foi que de eu não base. correspondia a ele. Uns 8 dias depois, ele me chamou falando que tinha treinado no Ironberg, mas eu não dei chance do papo Ironberg? continuar. Depois disso, ele nunca mais me chamou. Tudo é culpa do Renato Cariani, no fim das contas, ó. Mano, você vê como na vida tudo é culpa do Renato Cariani? Tá ligado? Se não fosse o cara, não tinha acontecido nada disso. Porque foi o mesmo período que o meu 26 de dezembro, é o dia que ela contou. É o dia que ela contou pro namorado. namorado veio pra cá. E quando o Terry chegou, eu contei tudo pra ele que aconteceu. O meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro. E o Jean nunca mais me mandou nada. Ele até chegou a ver eu e meu namorado 2 vezes na academia, mas ele fingiu que não conhecia a gente. Lá pelo dia 25 de fevereiro, ele me chamou de novo pra treinar comigo como se nada tivesse acontecido. Mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora. Aqui ele usa a Tomar doente, acho que daqui uns dias é caixão na certa. Ah, Jeanzinho. Que houve? Acabei de comer um misto de queijo mó bom. Aquela minha alergia do demônio ficou muito forte, tipo, muito. Nossa, eu tava indo treinar e meu braço ficava carne viva de coçar. manipulação dele pra falar que ele tá doente, que ele tá morrendo. E eu já não acreditava. Eu tô morrendo, dá a xereca pra mim. Eu tô morrendo.